E aí, galera, beleza? Olha quem apareceu por aqui, hein? Perê, que estava ausente aí já há bastante tempo. E como vocês podem ter notado, eu dei uma mudada no perfil aí do meu canal, né? E hoje eu quero conversar com vocês para que o pessoal entenda um pouco aí do que aconteceu nesses últimos anos, né? O que me afastou aí das entregas em Portugal e falar um pouquinho com vocês aí sobre a vida de um imigrante, a vida de viver, né, fora do nosso país. E, curiosamente, eu encontrei uma reportagem aqui do portal Terra e eu queria ler alguns trechos, né, dessa reportagem aqui. Estou aqui com o celular na mão, com o telemóvel na mão. E eu vou começar lendo essa matéria para depois a gente entrar num outro assunto. Então o título é o seguinte: Viagens são situações propícias para atrair o parceiro. Lembrando que essa reportagem é uma reportagem de um site de mulheres que falam de coisas de mulheres e só tem entrevistadas mulheres. Então foi feita uma... Eu vou lendo e vou resumindo para vocês. Foi feita uma pesquisa aí, né, envolvendo redes sociais, e o assunto foi justamente levantar informações sobre as mulheres que traem. E diante dessa pesquisa, descobriram que 74% das mulheres já tiveram casos com alguém do seu ambiente de trabalho. E nessa mesma pesquisa, 90,4% do total delas gostariam de ter levado um colega de trabalho para a cama. Está escrito exatamente desse jeito. E aí, diante essa pesquisa, né, foi descoberto que as mulheres preferem trair os parceiros durante o expediente de trabalho. E ainda classificam, né, que além disso acontecer durante o expediente, isso pode acontecer na maioria das vezes na hora do almoço ou nas horas de intervalo ou de descanso. E elas preferem fazer isso por quê? Elas preferem fazer isso porque elas estão longe dos olhos dos conhecidos. Ou seja, é mais difícil que o parceiro consiga identificar essa traição feminina. Eles citam também que, na maioria dos casos, em viagens, principalmente onde ninguém te conhece, é aí que aumenta ainda mais essa probabilidade da traição. Primeiro porque a distância contribui para essa carência e a mulher, ela na primeira carência, quando une a carência e a distância, é a hora que justamente ela se entrega às suas vontades. E uma jornalista que participou dessa pesquisa, ela concordou com a pesquisadora. E ela diz o seguinte: apesar de não achar que existe um lugar mais propício para a traição, né, porque quando se quer trair, se arruma um jeito em qualquer lugar. E ela ainda diz: as viagens de trabalho talvez sejam formas mais discretas para ser infiel. Viagens com amigos também podem facilitar um affair. Segundo, aí já tem a posição de uma radialista que diz o seguinte: qualquer situação que afaste o casal se torna favorável à traição pela parte da mulher. E ela ainda fala sobre os motivos. Fica mais difícil, né, que algum conhecido te pegue no flagra. E além disso, quando se tem uma oportunidade de ser seduzida, a situação não está boa com o parceiro, a mulher busca consolo em outro homem. Para uma outra entrevistada, né, que é uma gerente de eventos, ela diz o seguinte: durante uma viagem, né, de trabalho, é muito mais fácil isso acontecer porque não envolve compromissos, né? E as pessoas mais carentes
que procuram companhia, aventura e novas experiências são aquelas pessoas que elas não se preocupam em trair os seus parceiros. E ainda dizem aqui, né? No entanto, diferentemente dos homens, que elas consideram trair geralmente por um desejo físico, acredito que a traição feminina requer um envolvimento emocional prévio. E ela diz uma coisa interessante, ela fala o seguinte, ó, os homens dão em cima das mulheres em qualquer lugar, no emprego, na balada ou onde ela estiver desacompanhada. Às vezes um sorriso para um homem já o leva a crer que a mulher está interessada e ele não deixa a oportunidade ir embora. E ela diz que em ambientes de festa, de comemorações e coisas desse tipo, a garantia de fidelidade está na certeza de que o relacionamento está bem e maduro. E ela ainda diz o seguinte, ó, prever é impossível, já que quando a gente assume um relacionamento, espera-se confiança. Mas que quando a mulher trai, ela fica diferente dentro do seu relacionamento, e se o seu par está acostumado com o relacionamento que ele tem com aquela mulher, ele percebe logo de cara, e é aí que ela ainda coloca o seguinte: caso surja a desconfiança, aconselho uma investigada no celular e nas redes sociais. Essa é uma matéria do Portal Terra que eu encontrei aqui para poder iniciar a nossa conversa. A pior coisa do mundo, gente, é quando você aposta tudo em alguém, quando você entrega 100% de tudo aquilo que você deseja e aí você descobre a infidelidade. Por que eu estou falando isso? Porque isso tem muito a ver com o fato de eu ter retornado para o Brasil. Então, eu já gravei muitos vídeos falando sobre isso, mas eu não publiquei, né? Esses vídeos eles até estão, né, no meu canal, porém eu não publiquei porque eu não queria fazer nada pela emoção. Mas diante do que está acontecendo, eu acho que não importa se o meu público é grande ou pequeno, eu acho que eu tenho que compartilhar essa minha experiência com vocês, assim como eu compartilhei tantas outras experiências. Então eu não vejo motivo para não dividir isso com vocês. Quando eu saí do Brasil e eu resolvi ir para Portugal, antes de qualquer coisa, eu sentei com a pessoa que já estava comigo há mais de 2 anos, eu tive uma conversa com ela e eu deixei bem claro para ela quais eram as minhas intenções para sair do Brasil. E a minha intenção desde o início foi: eu estou procurando qualidade de vida, eu não estou indo para um país para ficar desesperado para conquistar alguma coisa, até porque se eu tivesse com esse pensamento eu não teria ido para Portugal, porque todo mundo que tem um mínimo de consciência e de verdade dentro de si sabe muito bem que Portugal não é um país para se ganhar dinheiro, você não consegue ganhar dinheiro em Portugal. E aí o que acontece, né? Eu há muitos anos atrás, eu posso dizer assim, sabe, 25 anos atrás, eu já me perguntava o porquê que todo casal que se mudava para o exterior, em pouco tempo acabavam se separando e tanto ela quanto ele acabavam entrando numa outra relação. Eu sempre me perguntei isso e eu nunca acreditei que isso fosse uma coisa tão fácil de acontecer. Só que aí o que acontece? A partir do momento que eu tive uma conversa com a pessoa que eu tinha um relacionamento e eu deixei claro para ela o seguinte: eu estou saindo do Brasil por qualidade de vida, porém nós estamos indo para um lugar onde eu não conheço ninguém, você não conhece ninguém, e o que eu quero é, além da minha qualidade de vida, eu quero poder viver para você.
E nesse momento eu perguntei para ela: você está disposta a ir para um lugar com o mesmo pensamento que eu tô? De não ir em busca de amizades? De viver um para o outro? E a resposta que eu tive dela no Brasil foi o seguinte: sim, eu estou no mesmo pensamento que você. Eu não estou indo para lá para fazer amizades e eu estou disposta a viver para você. Naquele momento, eu acho que foi um dos momentos mais felizes deste relacionamento, porque eu estava vendo uma pessoa que estava apostando uma nova vida do meu lado e que possivelmente tinha um sentimento por mim. E aí fomos. Para minha surpresa, pessoal, em menos de um ano, em menos de um ano que a gente estava lá, eu ouvi inúmeras vezes dessa pessoa quando eu dava qualquer tipo de conselho para ela, sabe? Conselhos assim de quem tem experiência de vida, de quem começou a trabalhar com 11 anos de idade, de quem com 15 anos de idade estava se preparando para uma emancipação aos 16 anos para ir morar sozinho com outra pessoa. Então, assim, eu tenho 50 anos, hoje eu tenho 50 anos, a pessoa tem 13 anos menos do que eu, porém, 7 anos atrás, 8 anos atrás, essa diferença, apesar de ser a mesma, ela pesa quando a gente começa a envelhecer, né? Porém, eu conheci ela dentro da minha. Eu tinha uma academia de Muay Thai e Kickboxing em Santo André. Eu conheci ela dentro da minha academia, ela foi minha aluna. E a gente acabou se conhecendo melhor e iniciando a nossa relação. Porém, o que, que acontece? Para eu ir embora do Brasil, eu me desfiz de tudo o que eu tinha. De absolutamente tudo. Para não falar tudo, a única coisa que eu não me desfiz foi a minha casa no Brasil. Mas eu tinha 2 motos, eu vendi as 2 motos, eu saí daqui fazendo empréstimo, eu transformei o que eu tinha, sabe, vender televisão, cafeteira, até as coisas mais simples assim, eu vendi para transformar em euro. Em uma época que o euro estava mais de R$ 7. Então, assim, eu peguei toda a minha vida, eu peguei 45 anos de vida e eu transformei em menos 7 vezes para poder ir embora, tá? E ter aquela vida que a gente combinou. Porém, o que, que aconteceu? Já no primeiro ano, e eu digo menos do que um ano, eu peguei uma traição dela. Eu peguei uma traição dela. Eu não tenho hábito, eu nunca tive o hábito de invadir privacidade de ninguém, mas como disseram as jornalistas aí nessa reportagem, eu realmente percebi que alguma coisa estava errada e eu comecei a desconfiar, e isso não foi uma desconfiança de um dia para o outro, ela foi dando vários sinais para que eu desconfiasse, até o dia que eu não sei por que motivo, mas eu resolvi mexer nas coisas dela e eu peguei uma conversa dela com um colega de trabalho, onde ele fazia um convite para ela, né, oferecendo massagem para ela e etc. E ela, sem titubear, aceitou de pronto e falou que os dois só precisavam agendar o dia, o local e o horário. Porém, essa conversa ela havia acontecido horas antes de eu ter pego a mensagem. Então o que, que eu fiz? Eu no meu ciúme mandei uma mensagem para essa pessoa, falei o que eu tinha que falar, tirei uma foto da tela do telefone dela, salvei o áudio que os dois trocaram, guardei isso para mim, tenho isso comigo até hoje. E na mesma hora eu fui lá, ela estava tomando banho e eu mostrei isso para ela.
Para vocês terem uma ideia, do jeito que ela estava dentro do banheiro, ela voou para cima de mim. Ela voou para cima de mim, ela praticamente me agrediu e eu fiquei quieto, óbvio, né? Não vou revidar. E o resultado foi que eu quebrei o celular dela e 2 dias depois eu tinha uma viagem para o Brasil para vir visitar meu filho. E então essa situação ficou muito complicada. Porém, naquela ocasião, ela se negou, falou que eu estava errado, não era nada do que eu estava pensando, mas era assim. Era assim. Porque nós não estamos falando de uma menininha ingênua. Nós estamos falando de uma mulher que fez comigo aquilo que ela me disse que o ex-namorado dela fez com ela. Ou seja, como que uma pessoa que diz ter sentido uma dor da traição do ex-namorado com ela, como que ela não pensou que essa dor, para ela, óbvio, que ela não ia sentir essa dor. É o que eu falo para todo mundo. Sempre tem aquele que entra com o pé e o outro que entra com a bunda. Quem entra com o pé nunca sente. E assim, eu estou contando de um fato que aconteceu depois da gente ter combinado, eu ter ido embora com ela do Brasil, mas o nosso relacionamento foi repleto de coisas desse tipo. Foi repleto de coisas desse tipo. E eu por acreditar, eu por amar, eu por querer tanto estar junto com ela, acabei aceitando uma série de coisas. Uma série de vestígios que ela já tinha dado desde o início. Sabe, como receber ligação meia-noite, meia-noite e meia, de uma pessoa que ela conheceu numa viagem que supostamente ela fez sozinha, para o Jalapão, ou seja, para o meio do nada. E toda madrugada essa pessoa ligava e ela ficava ali 40 minutos, 1 hora, batendo papo e eu do lado. Até o dia que eu cheguei e falei assim, meu, e aí, o que está acontecendo? Quem é que está entrando em contato com você todo dia nesse horário? E ela não pensa que ela me poupou, não. Ah, é um amigo que eu conheci na viagem do Jalapão. Ou seja, é uma mulher que vai sozinha para uma viagem e volta com um amigo. É aquilo, nunca fez questão que eu estivesse junto dela, né? Que isso fique claro também. Só que mesmo assim, né? A gente acredita, né? E aí o que acontece? Aí eu pego essa traição, porque isso para mim foi uma traição, sim. Eu digo que quando você pensa em trair, você já está traindo. Então eu não aceitei isso e a partir desse momento o nosso relacionamento ficou terrível. Terrível. E eu ainda suportei quase 4 anos ainda depois dessa situação. Eu tive que suportar ela criando um círculo de amizade com amigas e amigos dos seus 20 anos até seus 25 anos, sendo que ela estava com 30 e poucos anos. Qualquer dica que eu dava para ela, ó, toma cuidado com isso, não faz isso, não fala aquilo, entendeu? Você está na condição de imigrante no país, entendeu? Aqui é um querendo puxar o tapete do outro. Ela sempre me colocava na condição da pessoa ruim e defendia os amigos, e ainda batia no peito e falava assim, eles são meus amigos, e não sei o quê. E eu falava, puta, que bela consideração que você tem por mim. Se isso não bastasse, todos os problemas que a gente teve, e aí eu passei a entender, né, o porquê que os casais, na maioria das vezes, se desfazem no exterior. Eu vou dizer para você o porquê que é. Eu só precisei viver isso na pele para poder entender. O que acontece? A mulher, ela está numa situação que a amiguinha de 20 e poucos anos conta para ela que num dia saiu com um italiano, que no outro dia saiu com um francês, que no outro dia saiu com um inglês, que no outro dia saiu com o diabo, a 4. Só que é uma pessoa casada em meio a um monte de menina solteira, que fica chamando para ir junto, aqui e ali. E aí, de repente, se tudo isso não bastasse, ainda eu passei por muita situação do tipo, ó, você pode me levar até a casa da fulana lá que eu quero visitar ela, que a gente vai
vai fazer uma noite da pizza na casa dela, vai estar ela, o marido, a filhinha, e eu só servia para levar. Ou seja, ela saía para fazer um programa que deveria ser de casais, não, mas era ela com o casal de amigos. Ela não me colocava no meio dos programas dela, ela mal me dava a mão na rua, talvez por vergonha, não sei porquê, pelo fato de eu ser 13 anos mais velho do que ela, talvez porque eu decidi ser motoboy em Portugal, com muito orgulho, não foi por falta de opção. Eu saí do Brasil dizendo que eu ia fazer isso. Eu saí do Brasil dizendo para ela que eu ia fazer isso. Dizendo para todos os meus amigos que eu ia fazer isso, que eu ia ser motoboy na Europa. Entendeu? Eu com 30 anos de idade, eu já tinha minha vida todinha construída no Brasil. Eu com 30 anos de idade, eu já tinha feito muito mais que R$1 milhão. Coisa que o povo tenta fazer ao longo da vida. Eu com 30 anos já tinha feito. Eu já tinha conquistado tudo no Brasil. Entendeu? Posso não ter feito os investimentos da maneira correta, o que me fez ter uma vida difícil, continuo tendo e ainda agora muito pior. Só que eu fui percebendo que eu era, sabe, colocado de lado. E eu percebi que tudo isso acontecia porque ela recebia elogios, ela recebia cantadas, ela não compartilhava isso. Só que na primeira discussão que a gente tinha, ela usava isso para atacar na minha cara. Como um dia virou para mim e falou: você acha que só aquela vez que teve alguém que deu em cima de mim? Teve muitas outras que eu não te falei. Você acha que uma pessoa dessa tem respeito por mim? Você acha que uma pessoa dessa tem respeito pelo casamento? Ou seja, ela me usou de trampolim. Por que ela me usou de trampolim? Porque eu sou cidadão português, porque as coisas ficaram mais fáceis para ela, porque nós nos casamos em Portugal e logo na sequência ela começou a viver a vida dela. Até que, eu vou dar um belo salto nessa história, porque senão vai ser uma lamentação aqui que não vai ter fim, né? E assim, são motivos que não acabam mais. Mas quando chegou em abril de 2023, final de abril de 2023, a minha mãe acabou sendo internada no Brasil com diagnóstico de câncer. E aí o meu irmão me deu a notícia e naquele dia meu mundo acabou, porque eu era a única pessoa da família que estava longe. E eu não ia me perdoar se algo acontecesse com a minha mãe e eu não estivesse por perto. Não que eu viesse para o Brasil para salvar ela ou que eu fosse resolver qualquer situação, mas eu queria estar por perto. Só que eu estava vivendo há 7 anos com uma pessoa do meu lado que durante todo o santo dia reclamava do país, que Portugal era um lixo, que Portugal era uma porcaria, que ela não aguentava mais ficar lá, que ela já estava sofrendo, que ela já não estava bem psicologicamente, porque Portugal isso, Portugal aquilo outro. Quando isso aconteceu, eu cheguei para ela, eu expliquei a situação e eu falei o que tinha acontecido. Eu falei: vamos embora? E o que eu ouvi dela foi o seguinte: vai você, eu vou ficar. A mãe é sua, não é minha. Foi exatamente isso que eu ouvi. E naquele momento foi quando, para mim, foi dado o ponto final da relação. Então eu passei a correr contra o tempo, coloquei a minha moto à venda, vendi minha moto a preço de banana para poder pegar o dinheiro logo e comprar passagem e voltar para o Brasil. Comecei a me programar para isso. Aí então vendi minha moto, comecei a arrumar as minhas coisas, estava com todas as minhas malas fechadas para trazer toda a minha vida embora, até que ela começa a ter uma conversa comigo, porque ela viu que eu estava indo embora, e sabe, tipo, eu posso conversar com você? E aí começa a conversar: pô, eu te amo, nada do que eu disse ontem foi para te ofender, eu não penso isso de você, eu amo você, blá 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 blá, não tem necessidade de você
levar suas coisas todas embora, sua vida é aqui, você mora aqui, a gente mora aqui, eu vou ficar aqui, tudo bem, eu te espero, você vai para lá, leve o tempo que levar, resolva o que você tem que resolver, a distância não vai ser um problema e tal, tal, tal. Beleza. Lá vai eu desfazer malas, deixar a minha vida, 80% da minha vida para trás, né? Acreditando que eu ia vir para o Brasil, tentar resolver essa situação, ou pelo menos estar presente nesse momento, né? E sem saber quanto tempo depois eu iria voltar. O que aconteceu? Para infelicidade dela, Deus se colocou na minha vida, na vida da minha família, principalmente na vida da minha mãe, e minha mãe se livrou desse câncer. Então, 6 meses depois, foi quando minha mãe operou. Ela ligou para mim naquele dia, à noite, perguntando para mim como que tinha sido, se tinha dado tudo bem e tal. E no mesmo momento eu falei para ela, né, contei, falei, pô, tava super feliz que tinha dado tudo certo. E aí emendei, agora a gente já pode fazer planos para eu voltar. E foi aí que eu ouvi dela o seguinte: a gente não. Existem os meus planos e os seus planos. Inclusive, se você estiver pensando em voltar, os aluguéis aqui aumentaram, tá? Aí eu virei para ela e falei, ó, não tô entendendo. Eu falei, você tá querendo dizer para mim que, tipo, eu não posso voltar para minha casa? Aí ela virou e falou, não, eu não tô dizendo para você que você não pode voltar, eu tô dizendo que se você voltar, você vai ficar aqui só até o tempo de você arrumar um outro lugar para você morar. Porque não existe mais nós. E aí eu virei para ela e falei assim, bom, então tudo bem, então vamos ver como vai ficar a situação. E aí eu sempre implorando para ela que, sabe, que a gente tentasse e tal. Só que nesse meio tempo, logo que eu vim embora para cá, né, para cuidar do negócio da minha mãe, eu tinha 2 linhas de telefone no meu nome, porque eu, como cidadão português, tinha condições de ter uma linha com conta, sem ser pré-paga. Então eu tinha o meu número e o número dela. Durante toda a nossa relação, né, quando a conta chegava, vinha o relatório de ligações e tal, né? E o relatório é muito completo, né? Pelo menos nessa operadora que eu tinha os telefones. E foi só eu vir embora, eu comecei a ver a quantidade de ligações que ela fazia e recebia. Porque isso vinha detalhado, tanto no meu número como no dela. Só que quando eu estive lá, a conta dela não tinha essas ligações. E foi só eu virar as costas que começou a aparecer número ali que não acabava mais. E foi aí que eu comecei a adicionar todo mundo no WhatsApp para poder ver foto. E aí eu comecei a questionar ela de todo mundo dali daquelas fotos. E as respostas sempre eram: ah, é uma amiga minha que trabalhou comigo não sei aonde. Ah, esse é um amigo meu que trabalhou. Ou seja, ela era a pessoa que tinha mais amigos na face da Terra, coisa que no Brasil ela não tinha. E foi aí que, misteriosamente, acho que no dia seguinte, o número de telefone desapareceu da minha lista de números da minha operadora. E aí eu entrei no aplicativo, olhei e eu não vi mais o número dela. Foi aí que eu questionei ela sobre isso e ela falou: ah, não sei o que aconteceu e tal. E aí eu cheguei e fui questionar a operadora. Até que a operadora chegou para mim, através de documentos, e falou assim, ó, foi solicitada uma portabilidade. E eu perguntei para a operadora, mas como que vocês fazem portabilidade sem a solicitação do proprietário da conta, né, do titular da conta? E aí eles me falaram que eu havia solicitado. E aí eu já achei isso estranho. E depois eu fui descobrir que ela mesmo, se passando por mim, porque o meu número de telefone de Portugal ficou com ela, através do meu número, ela fez todo o trâmite de solicitação de portabilidade para outra operadora. Porém, na outra operadora, ela teria que, quer dizer, ela teria não, né? Eu teria que assinar um documento dessa portabilidade.
E segundo ela mesma, eu não sei como ela fez isso, mas eu vou ter acesso a isso. Não é nem questão de esperar, né? Porque eu vou ingressar judicialmente. E aí o que aconteceu? Aí ela mesma confirmou que ela havia pedido o contrato para a operadora da portabilidade, que eu estava sem condição de ir até a loja e que ela ia levar para eu assinar. E aí ela me surpreendeu quando assumiu que ela falsificou minha assinatura. Então, assim, eu comecei a descobrir canalices dela que eu nunca imaginei na minha vida. Eu nunca imaginei na minha vida. De todas as pessoas que eu tive ao longo da minha vida, inclusive aquelas que erraram comigo também, tá? Eu não sou nenhum santo, eu também errei com muitas delas, mas neste caso eu não errei, do início ao fim eu não errei na minha relação com ela, é isso que mais me chateou, e de repente ela era uma das pessoas que eu tinha mais do que absoluta certeza de que ela era a pessoa certa para minha vida, e, não, e tanto que me casei, né, acreditando nisso. E aí mais essa surpresa. E aí eu falei, caramba, viu? Mais uma vez eu acabei passando por cima de tudo, querendo estar com ela e ela se esquivando. E aí eu percebi que as poucas vezes que eu conseguia falar com ela por vídeo, né, no WhatsApp, eu percebia que ela estava ali conversando comigo, sabe, de uma forma que, assim, meio que por obrigação, e aí eu percebia que ela recebia a mensagem de alguém no telefone e ela começava a ficar impaciente, querendo desligar, e aí ela falava, ah, eu tenho que fazer tal coisa, depois a gente se fala, não sei o quê. Então assim, eu já sabia que, primeiro, ela se utilizou da minha ausência para assumir outra relação que ela já tinha enquanto estava comigo, né? Ela já tinha essa relação porque foi o que eu disse para ela quando tudo isso começou a dar muito errado. Eu virei para ela e falei assim, você ficou o tempo todo reclamando de Portugal, que Portugal não prestava, que você não aguentava mais ficar aqui e tal. E aí, de repente, quando eu mais preciso de você do meu lado, né? Acho que numa das situações mais difíceis da minha vida, a pessoa diz para mim que ela não vai estar do meu lado e que ela vai ficar naquele país que ela tanto falou mal. E foi aí que eu virei e falei, ó, você nem precisa me explicar o porquê você está ficando. Porque é o seguinte, se você não suporta este país e você não quer acompanhar o homem que supostamente você ama, então você não ficou aí por Portugal. Você ficou por aí por alguém que você quer, que está por aí. E assim, não tenho dúvidas, né, de que foi isso. Foi eu virar as costas, ela já, sabe, estava dentro desse relacionamento. Não teve, não teve sequer a consideração com absolutamente nada do que eu dei para ela. Jogou fora as duas alianças que eu dei para ela, jogou fora as fotos, as poucas fotos que a gente tinha, as coisas que eu escrevi para ela, ela jogou fora tudo. Ela jogou fora tudo. E aí, por que eu estou dividindo isso com vocês? Eu estou dividindo isso com vocês, muitas vezes até para justificar a minha ausência de vídeos naquela época, muitas vezes a minha tristeza, a minha falta de comunicação, porque eu já estava devastado antes de vir embora. Meu coração já estava destroçado, literalmente. E depois que eu fui embora, a situação ficou pior ainda. Só que eu falei, quando eu tiver preparado, quando eu tiver tranquilo em relação a isso, eu tenho que falar sobre isso. Seja pelo meu próprio desabafo,
porque a pior coisa do mundo é você ter que ficar falando o tempo todo, contando para todo mundo como foi a sua história fora do país. E eu acho que o fato de eu estar gravando esse vídeo, independente do tamanho que ele vai ter, né? Vai ficar assistindo até o final quem quiser, quem tiver interesse nessa história. Mas uma coisa eu sei, para qualquer pessoa que me perguntar a respeito dessa relação e da minha história, eu não vou mais ficar falando, eu vou mandar esse vídeo e a pessoa que assista, porque eu não tenho paciência mais nem para citar essa pessoa. Lembrar dela é a pior coisa que aconteceu na minha vida, porque eu digo assim, se eu pegar qualquer relacionamento meu, dos melhores aos piores, se eu mudar uma vírgula da minha história, ou se a gente generalizar essa situação, normalmente, se a gente muda uma vírgula da nossa história, a gente muda toda a nossa história. A gente interfere em toda a nossa história. E uma coisa eu posso falar com toda a convicção. Se eu eliminasse ela da minha vida, a minha vida teria sido a mesma. A mesma. Eu não teria perdido nenhuma pessoa legal que eu conheci, porque eu não conheci ninguém depois dela. Nem como amigo, nem como nada. Eu não teria perdido nenhuma oportunidade, porque ela nunca acreditou nos meus sonhos, ela nunca me apoiou, e um dia eu falei isso para ela, ela se sentiu mal e hoje eu falo de novo. Ela nunca foi minha parceira. Ela nunca foi minha parceira. Eu sempre confiei nela e ela nunca confiou em mim. Ela começou a se queixar que eu só desconfiava dela. Porém, eu só desconfiava dela porque ela sabe quantos motivos ela me deu. Concretos. Concretos. Teve conversinha dela com pessoa que eu conhecia há mais de 20 anos, que eu peguei e ela não quis acreditar em mim quando eu cheguei e falei assim, ó, essa conversa é conversa mole, a pessoa tá dando em cima de você. Ela me culpou porque eu estava falando aquilo e defendeu uma pessoa que eu já sabia o que queria com ela, se aproximando. Então assim, ela já tinha me dado esse motivo. Ela já tinha me dado o motivo do cara que ela conheceu numa viagem onde ela estava sozinha. Entendeu? Outra mentira. Fora as mentiras de eu vou deletar a rede social, eu não quero ter problema. E aí ela faz tudo isso e de repente isso reaparece recentemente. Ou seja, mais uma mentira que ela carregou durante anos. E se isso não bastasse, agora vem a pior parte, né? A gente tem um divórcio para resolver em Portugal que não teria problema nenhum. Porque inúmeras vezes eu mesmo já tinha conversado com ela, eu troquei e-mail com ela, onde eu falo do divórcio, e ela vira e fala, eu vou fazer isso quando eu tiver dinheiro. Eu falei, tá bom, então que seja feito no teu tempo. Só que aí o que acontece? Ela me coloca uma advogada para ligar para mim, me apavorando, tentando me extorquir, dando risada na minha cara, desrespeitando a minha categoria. Eu sou jornalista e eu tive que ouvir uma advogada gargalhando e virando e falando, vocês jornalistas, vocês viajam, vocês todos viajam nas ideias. Entendeu? E aí depois você vai descobrir o quê? Você vai descobrir que é um conluio, você entendeu? Porque a advogada foi indicada pela amiga dela que ela queria a qualquer custo colocar para morar na nossa casa. Só para você ter uma ideia, eu recusei. E aí ela se tornou cada vez mais íntima dela, né? Porque peraí, se eu tô contra aquela pessoa, então eu tô contra ela, porque ela é amiga dela. Eu tinha que aceitar a amiga dela morando dentro da minha casa, ao invés de ter recusado. Aí ficou triste, entendeu? Só que a amiga que indicou a advogada, e aí agora a minha vida sendo feita um inferno, uma advogada tentando me extorquir, literalmente, falando que eu vou pagar a conta do divórcio.
E eu deixo gravado aqui, eu quero ver quem vai fazer eu pagar a conta. Eu quero ver quem vai fazer. Essa história não tem só um lado, não. E se vocês estão achando que vocês vão fazer tudo o que vocês querem em Portugal contra um cidadão português, vocês estão muito enganados. E eu volto a repetir, como deixei muito claro isso para a advogada dela. Eu sou português de verdade. Na minha veia corre sangue português. Eu não peguei nacionalidade porque fiquei vivendo no país 10 anos não, viu? É só isso que eu tenho para dizer. Eu tenho sangue português. Ninguém tira a minha nacionalidade. Só que ninguém também vai fazer conluio para cima de mim, não. Tá? Não esqueçam que vocês brasileiros, imigrantes, vocês nunca têm razão contra um português, tá? Principalmente numa situação onde houve traição, aonde houve mentira, aonde houve, sabe, aonde eu fui um trampolim para a pessoa poder ficar no país que ela tanto odiava, tá? Eu deixei claro isso. Esse divórcio, ele vai ser o divórcio mais fácil da face da Terra. Porque se tem uma coisa que eu não quero, é ter o meu nome atrelado a essa marginal. Porque para mim quem falsifica a assinatura dos outros é marginal. O que eu descobri, viu gente? O que eu descobri é que, longe dos olhos da família, todo mundo se transforma. E na maioria das vezes, as pessoas não perdem oportunidade. Só que hoje eu entendo por que que o português, por que que o europeu, por que que o estrangeiro atribui à mulher brasileira, de uma forma geral, de que todas elas são prostitutas. E eu vou dizer para vocês, por mais que doa, porque todas elas, fora do país de origem, são fáceis. E aí vai falar assim, não, mas todas não, tem exceção. Lógico que tem exceção. As exceções são aquelas mulheres que estão dentro de uma relação, que são decentes, que são honestas. Você entendeu? Assim como tem muitos homens também que, tipo, não estão nem aí para as mulheres e desrespeitam. Só que fora do Brasil, quem recebe proposta o tempo todo é a mulher, não é o homem, não. O homem tem que tomar muito cuidado com as coisas que fala lá fora, para não ter um problema maior. Agora a mulher não. A mulher o tempo todo é abordada e na maioria das vezes ela é fácil. E eu não estou falando isso por conta da minha esposa, não. Eu estou falando isso por conta da história de muita gente que eu ouvi aí. Eu estou falando isso por conta de muita gente que eu conversei e encontrei durante os anos que eu fiquei em Portugal, que eu encontrei a pessoa triste porque também tinha pego traição da mulher e etc. E aí se vê sozinho, jogado de canto num país onde sozinho dificilmente você consegue sobreviver. Por isso que a maioria delas fica se encostando em turminha, vivendo em comunidade. Entendeu? Só que eu não fui para Portugal para isso. Quando eu saí do Brasil eu deixei claro, eu não estou indo para fazer amizade. Eu descobri que em 45 anos no Brasil eu tinha menos do que o que eu tenho de dedos na mão, de amigos que eu posso confiar. Porque de resto, eu não tive amigos. Agora sim, eu não tive amigos em 45 anos. E eu vou cair na besteira de acreditar que alguém é amigo meu? Os meus amigos em Portugal são portugueses. São meus amigos. São meus amigos. São amigos que eu fiz antes mesmo de conhecer ela. E serão meus amigos para a vida toda. São pessoas que quando eu cheguei lá eu já conhecia. Agora ela não. Ela criou a turminha dela, ela se envolveu com quem ela quis, ela não respeitou um casamento, ela não respeitou uma jura, e eu volto a dizer, eu vivi 7 anos com uma pessoa que falava o tempo todo para mim que não acreditava em Deus. E aí o meu recado vai para ela.
Continue não acreditando em Deus, porque o processo do nosso divórcio é só o primeiro julgamento que você vai ter e que esse é simples. Só que o dia que eu, que você e qualquer pessoa que estiver envolvida nesse bololô aí que você criou, o dia que você estiver de frente pro divino, aí eu vou querer ver o quanto isso vai ser ruim para você. Mas você ainda tem todo o tempo do mundo para se arrepender. Na tua cabeça você ainda está na fase da diversão, porque você é nova. Não, você não é nova não, você está beirando os 40 anos, viu? Você está beirando os 40 anos e andando com menininha de 20. Uma pessoa mais velha com dinheiro não vai te querer. Ele vai querer uma mulher bem mais nova que você. E um moleque novo, com dinheiro, tudo que ele vai querer na vida é não estar com ninguém. Então assim, faça bom uso da sua imagem aí fora. Faça bom uso de tudo que você acha que vale a pena. Tá? Porque você, para mim, você só demonstrou uma coisa. Que a única coisa que interessa para você, em qualquer pessoa, é o dinheiro. Quantas vezes eu ouvi de você que você era assexuada, que você não tinha interesse por sexo? Quanto tempo você me deixou sem encostar um dedo em você? Você lembra disso? Só que não adianta você falar que você é assexuada e ter vontade com outro. Isso vai por água abaixo. Isso vai por terra. Não tem o mínimo de cabimento. Quem é assexuado e não tem vontade com um, ela não tem vontade com ninguém. Tá? E você matou a sua vontade com todo tipo de gente que você desejou. Mas o bom é que você está tranquila. Você está tranquila. Qual diferença faz, né? Homem é tudo igual. Eu fiquei 7 anos cozinhando para você sem deixar você colocar a mão numa panela. Você vê como eu presto pouco, como eu não sirvo para nada. Mas quando eu era dono de um negócio, quando eu era o mestre da academia, aí você quis ser a primeira dama, né? Você tinha carona, né? Quando eu vendi minha moto, você não quis mais, né? Você não quis mais, né? Para andar de moto comigo estava tudo bem, desde que não tivesse uma bolsa de entrega nas costas. Mas não tem problema não. Não tem problema não. O meu amor por você, ele já era, ele acabou. Ele acabou porque você fez com que acabasse, porque eu nunca deixei de amar nenhuma das pessoas que eu tive na minha vida e que foram decentes comigo. Até aquelas que erraram comigo, eu não apago nenhum dia da nossa relação. Porque elas foram honestas quando disseram que me amavam e elas foram honestas quando elas disseram não dá mais. Você não. Você, no dia que você falou para mim que não dava mais, você também deixou claro que você não me amava mais há pelo menos 3 anos. Só que eu ouvi durante 3 anos de você, eu te amo, eu te amo e eu te amo. Você fez eu deixar todos os meus documentos originais em Portugal sob o pretexto de que meu lar era aí, minha casa era aí, de que minha esposa era você. Eu estou vivendo a pior fase de toda a minha vida, de toda a minha vida, que foi causada por você, por mais ninguém. Por mais ninguém. Eu não tenho vergonha de falar isso. Só que eu já ouvi inúmeras vezes na minha vida, sabe o quê? Ó, um dia eu vou passar por você e você vai estar na sarjeta. E essa pessoa que disse isso para mim, ela nunca conseguiu me ver nessa situação. Então, se você acha que porque você está na Europa você é melhor que eu vou repetir para você. Você só está na Europa porque você tem uma autorização de residência, deixando claro na sua autorização de residência que você é casada com um cidadão europeu. Você tem mérito para estar aí porque você trabalha desde sempre? Tem sim. Mas quando você ficou em casa, não foi o seu dinheiro que bancou, não. Quando a gente chegou em Portugal, não foi o seu dinheiro que bancou, não. E aí você coloca uma advogada para vir falar na minha cara que quem vai pagar a conta sou eu, que isso não vai ficar barato para mim?
Aí você tem a coragem ainda de colocar gente no meio para rir da minha condição financeira, para rir se eu sou, se eu tenho uma profissão que ela gosta ou deixa de gostar. Primeiro ela tem que viver o que eu vivi na minha vida para querer ser melhor que eu, assim como você. Entendeu? Você é uma pessoa estudada, você é uma pessoa que fala várias línguas. E aí eu te faço uma pergunta: por que que você não atua na tua área? Por que que você não sai da restauração em Portugal? Explica isso aí para mim. É a restauração que te favorece? No que ela te favorece? Você nunca vai me contar, você não precisa me contar. Entendeu? Você não precisa me contar. Nada para mim é novidade. Entendeu? Lembre-se que eu trabalhei com mulher a minha vida inteira. Eu conheço das mais certas as piores. Então eu bato o olho, eu sei o que está certo e o que está errado. Só que eu te respeitei mesmo quando você decidiu me desrespeitar. E agora eu só quero deixar claro o seguinte: o nosso divórcio não vai ser um problema para você. Problema para você vai ser você explicar como eu assinei um documento em Portugal se eu estava no Brasil. Isso vai ser um problema para você. Eu engoli esse sapo enquanto você estava me tratando com respeito. A partir do momento que você colocou uma advogada para me aterrorizar, como se eu fosse um bandido, eu falei, eu parei para pensar e eu falei, agora eu vou mostrar quem é o bandido da história. E aí é aquilo, a gente não vai se encontrar. Sabe por que que a gente não vai se encontrar? Nosso caminho nunca, a nossa sintonia nunca foi a mesma. Nunca foi a mesma. Entendeu? A gente se cruzou no meio desse caminho e você se aproveitou e se segurou. E eu, inocente, vindo de uma relação traumática, entendeu? Me escorei em você. Porque até carona eu te dei para você encontrar com gente que você gostava. Estando com você. Por mais que digam para mim, nossa, que cara trouxa, isso e aquilo, então, pois é. Muita gente chega e fala, cara, mas por que você fazia isso? Falava, porque eu não estava nem aí para ela. Tanto faz, entendeu? Só que quando eu decidi te assumir de verdade numa relação, eu passei a te respeitar. Tá? Aliás, eu te respeitei desde sempre. Quem nunca me respeitou foi você. Você sabe o que é ser feliz? Ser feliz é você atingir teu objetivo sem você ter que olhar para trás, ou melhor, nem olhar para trás. Eu sempre falei uma coisa e eu vou continuar dizendo essa mesma coisa. Você pode mentir para todo mundo, você só não pode mentir para o seu espelho, tá? Quando você se olhar no espelho, você vai lembrar se você é bem-sucedida porque você ficou trabalhando como atendente de mesa ou se você é bem-sucedida por outros motivos. Saiba o seguinte, que de todas as pessoas que você se relacionou, eu não sei da vida dos outros, mas eu não acredito que eu fui o terceiro homem da sua vida. Está muito longe de eu acreditar diante de tudo que você fez. E eu só me convenço disso entendendo que você usou a distância. E eu falo a distância não é em relação à minha vinda para o Brasil, mas que você tenha usado a distância de você em relação às pessoas que você conhecia no Brasil e a sua família para você fazer tudo aquilo que você não fez no Brasil. Porque se tem uma coisa que eu tenho certeza absoluta é que eu ensinei muita coisa para você. Muita coisa. A única coisa que eu não imaginei que você não tivesse era caráter. E se algum dia você teve dúvida do meu caráter, saiba o seguinte, o meu caráter, ele só deixou de existir quando eu descobri que você não tinha mais caráter. Só que nem por isso eu te traí. Nem por isso eu descumpri com a minha palavra. O que eu estou pagando hoje pelo que você fez, você vai pagar na mão de alguém, você pode ter certeza. Você vai se apaixonar de verdade para a pior pessoa que você vai encontrar na sua vida. Você vai pegar uma pessoa agressiva com você que você vai engolir porque você gosta, entendeu? Você vai pegar uma pessoa que não move um dedo para levantar para pegar um copo d'água e é você que vai estar servindo ele. E é essa pessoa que vai te fazer sofrer. E eu não peço nem para ser lembrado por você, porque você não vai conseguir. Você vai estar tão apaixonada, tão submissa,
que essa é a vida que você vai levar para o resto da sua vida para se redimir com Deus. Porque você vai ter que ser muito escrava na mão de alguém para se redimir do que você fez comigo. Então, para quem imigra, para quem vai embora do país com a sua esposa, né, debaixo de um sonho, saiba que a maioria das pessoas que eu conversei e que eu conheci que tiveram suas relações terminadas no exterior, na maioria das vezes foi por conta disso. Na maioria das vezes foi por conta disso. E eu vou te falar, a quantidade de mulher que trai, ela é infinitamente maior do que a quantidade de homem que trai quando decidem emigrar. Porque a mulher, ela vê a oportunidade dela sair com gente da Europa inteira, ela vê isso como uma oportunidade, e é bem aquilo que estava na reportagem do Terra. É muito mais difícil descobrir. Só que quando você tem uma relação com a pessoa, até o jeito que ela anda, você já sabe se ela está errando com você, tá? Então, assim, pessoal que me segue, que conseguiu ouvir essa história inteira, eu espero que vocês tenham sucesso. Eu sei que um dia eu vou prosperar novamente e eu vou voltar para a Europa. E o melhor de tudo é saber que a chance de eu encontrar essa pessoa na minha vida outra vez é quase zero. É quase zero, graças a Deus. E é o que eu digo. Se ela não tivesse existido na minha vida, eu não teria perdido nada e ninguém em nenhum momento da minha vida. Porque ela não me colocou para fazer parte da vida dela. Quem esteve na vida dela fui eu, não foi ela na minha. Assim como eu digo, quem esteve casado fui eu que me casei com ela, ela nunca se casou comigo. Uma pessoa que assiste um vídeo de um pedido de casamento que eu fiz no nosso segundo ano de relacionamento no Brasil, e a pessoa assiste aquele vídeo e ela vira para você e fala assim: não, isso aqui não aconteceu, você não me pediu em casamento. Aonde ela mesma fala sobre o casamento, aí é aquilo, sabe? Eu não posso pensar outra coisa a não ser problema psicológico, psiquiátrico, esquizofrenia ou coisa desse tipo, entendeu? Ou muita falta de caráter mesmo. É isso. Então eu desejo a todos aí felicidades, que nada disso aconteça na vida de vocês. Eu pensei inúmeras vezes em transformar meu canal em um canal que fala sobre relacionamento, porque eu tenho história pra caramba pra contar, eu tenho histórias aonde eu errei, eu tenho histórias aonde eu acertei, e eu tenho histórias desse tipo que eu não quero lembrar. Então talvez por isso eu esteja gravando, para que isso fique registrado para uma eternidade, para que quando eu não estiver mais aqui, alguém que esteja vasculhando os meus vídeos dê atenção para ouvir isso tudo. E quantas vezes eu pensei em acabar com a minha vida diante disso tudo que eu vivi. E eu estou falando isso agora porque eu sei que eu só não cometi isso contra mim mesmo. Eu só não fiz uma burrada na minha vida porque eu tive Deus no meu caminho me segurando e dizendo para mim: calma, calma. A sua vitória, ela vai ser do tamanho do fardo que você conseguir carregar. E enquanto eu estiver conseguindo carregar esse fardo, eu vou carregar. E eu vou esperar o dia da vitória sem pressa, como eu fiz isso a minha vida inteira. Eu não dependo de ninguém para ser vitorioso. Eu dependo só de mim, de mais ninguém. Tá bom? Então, eu vou deixar um abraço para vocês. O canal agora ele vai tomar um rumo diferente, né? Eu tô com um projeto que inclusive já foi ao ar sobre
A primeira gravação desse projeto foi essa gravação que eu fiz com a Pizzaria Graça na cidade de Itariri, no litoral sul de São Paulo. E é aquilo. Eu resolvi contar essa minha história para começar o trabalho sobre as histórias de pessoas que resolveram empreender, se deram bem, contar histórias com finais felizes. Então, eu quis contar essa minha história porque, por mais que eu esteja abalado com tudo isso, eu enxergo tudo isso como um final feliz. Um final, vai ter um final feliz. Na verdade, assim, o final feliz vai acontecer quando eu prosperar novamente e conseguir viver uma vida completamente diferente daquela que eu vivi nos últimos 7 anos. Tá bom então, galera? Um abraço aí para vocês e até o próximo vídeo. Falou? Tchau, tchau.